Eu vou falar sobre crise. O tema da mensagem é crise, perigo ou oportunidade? O mundo passa por uma grande crise, por crise sem precedentes. Crise moral, crise espiritual, crise familiar, política, crise religiosa, crise de liderança e principalmente uma grande crise econômica. No Brasil, são mais de 11 milhões de desempregados. Isso é assustador. E aumentou consideravelmente o número de pessoas que vivem nas ruas. Aumentou vertiginosamente a quantidade de pedintes por conta da crise. Pessoas que entraram na categoria abaixo da pobreza, pessoas que entraram na miséria, e nós já estamos vivenciando os reflexos desta crise. Mas como é que nós encaramos este tempo? Porque a crise é uma época difícil, é uma época em um determinado processo que geralmente perturbam a vida das pessoas. A crise é uma palavra que na China é representada por dois símbolos. E esses dois símbolos significam exatamente perigo e oportunidade. Os dois símbolos na escrita chinesa traz então esta tradução para a crise: perigo e oportunidade. Como é que você enxerga uma crise? Como um perigo? Como uma ameaça? Ou uma oportunidade para Deus fazer algo extraordinário na sua vida? Como é que você encara uma crise? E é sobre isso que nós iremos falar. Crise fala de dificuldade. E dificuldade mexe com as pessoas. Amém? O homem, ele tem necessidade. Uma das necessidades do homem, além da necessidade fisiológica, que é necessidade básica, ele tem necessidade de segurança. Ele tem necessidade de afiliação. Ele tem necessidade de ser amado, de amar e de ser amado, de estima, e também necessidade de autorrealização. O homem tem necessidade de se realizar, de se autorrealizar. E hoje eu quero falar mais sobre esta necessidade de segurança. O homem tem necessidade de segurança, que vai da simples necessidade de se sentir seguro dentro de casa, com outras formas mais elaboradas de segurança, como ter um emprego estável, de ter um seguro de vida, de ter um plano de saúde. Tudo isso gera estabilidade na pessoa, porque na hora da crise, na hora do perigo, ela tem para onde correr, ela sabe então como se sustentar no momento dessas crises. As crises amedrontam, elas nos causam medo, preocupação, ansiedade, medo do desemprego para aqueles que estão empregados, medo da inflação alta, medo do futuro, como será o meu esposo, como será a minha esposa, como será o meu futuro. E segundo estudos, grande parte dos brasileiros já até perderam a esperança, que segundo alguns cientistas da economia, o melhor momento do Brasil já passou. E quem cresceu, quem aproveitou o tempo das vacas gordas, que estudou, se formou, cresceu, ok. Porque esse é um momento difícil.
de alcançar, de se autorrealizar por conta das dificuldades que surgiram. Será um tempo diferente de alguns anos atrás, de 10, 15 anos atrás, vividos pelos jovens, pela classe trabalhadora em geral, nesses últimos 10, 15 anos. Então, as pessoas estão preocupadas em não alcançar os seus objetivos e em não alcançar os seus sonhos. E tudo isso influencia o comportamento da pessoa, gerando insegurança, gerando desespero e gerando até mesmo falta de fé. Muitas pessoas são levadas a pensar que é quase impossível viver neste mundo por conta das dificuldades e das crises que têm surgido. Mas nós precisamos olhar para a crise sob a perspectiva de Deus, de que a crise não é um perigo, mas pode ser uma oportunidade de uma grande mudança na nossa vida. Amém? Historicamente, na história bíblica, a intervenção sobrenatural de Deus sempre aconteceu em tempos difíceis. Deus sempre se manifestou ao seu povo em épocas de crise. E como nós estamos vivendo uma época de crise, então na nossa geração nós temos uma grande oportunidade de Deus se manifestar. Amém? Aleluia. Mas nós precisamos entender também que às vezes a vontade de Deus em nossas vidas inclui crises. Nós precisamos entender que na nossa história de vida, às vezes inclui crises. Porém, essas crises são uma oportunidade para Deus agir em nosso favor. Os momentos difíceis são chamados de oportunidade disfarçada. Algo que é disfarçado não pode ser visto, é algo encoberto, a pessoa não vê. E nós precisamos ver a crise como algo, como uma oportunidade disfarçada de Deus agir em nosso lugar. Ou seja, nós não estamos vendo, porque a oportunidade está escondida, está disfarçada, nós não conseguimos ver, mas ela está lá, ela está presente. E eu quero mostrar isso na vida de alguns heróis, alguns servos de Deus que venceram em tempos de crise. Eu quero começar falando sobre a vida de José. José, filho de Jacó, que foi para o Egito. José venceu e rompeu com todas as impossibilidades de mudar a sua vida. José foi aquele que saiu da cadeia para o trono. Você conhece alguma outra pessoa que saiu da cadeia direto para o trono? Que mudou a sua roupa de presidiário e colocou a roupa de primeiro-ministro? Você conhece alguém? Pelo menos nós conhecemos um, José. A Bíblia relata a história de José. José não tinha nenhuma possibilidade de chegar onde chegou. Primeiro, ele era um escravo prisioneiro. Além de ser escravo, ele era prisioneiro, porque ele foi acusado de um crime. Ele foi acusado do crime de estupro. Essa foi a acusação contra José. Estupro é constranger uma mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grande ameaça. Foi essa a acusação de José. E mais, contra a mulher de um oficial. A bronca era grande, a bronca era alta. Ele sofreu injúria, ele sofreu calúnia e foi preso. Então logo ele não tinha nenhuma possibilidade de se tornar primeiro-ministro do Egito.
E em segundo lugar, porque José era um estrangeiro. José era um hebreu, escravo morando no Egito. E diz a história que já na época de José, já havia o apartheid, já havia o genocídio, já havia o preconceito de raças, porque os egípcios não comiam com os judeus, porque para eles os judeus eram considerados impuros, porque os judeus comiam animais que para os egípcios eram sagrados, tal ovelha, carneiro. E por conta disso, os egípcios não comiam, não sentavam à mesa e não comiam então com os judeus. Então José não tinha possibilidade nenhuma de ascender ao trono do Egito. Ele não tinha expectativa de sair da prisão. Porque um funcionário de Faraó esteve preso junto com José. E José interpretou um sonho do funcionário de Faraó e disse: olha, quando tu saíres daqui, lembra-te de mim. Só que ele não lembrou de José. Ele não lembrou. Mas Deus nunca se esqueceu de José. Então José tinha talvez perdido até as esperanças. Não se passava em seu coração tornar-se alguém importante no Egito, muito menos o governador, o primeiro-ministro, o segundo homem mais importante da nação. Então para ele era impossível, ele não enxergava as oportunidades. Ele não enxergava, porque a oportunidade que Deus deu para José era uma oportunidade disfarçada. Ele não via, mas Deus abriu os olhos de Faraó e Faraó enxergou a oportunidade para José. Faraó disse: achamos um varão, alguém que tem o Espírito de Deus, é esse que vai administrar as nossas terras. Aí o que acontece? José foi então resgatado, foi tirado da prisão e foi levado ao trono. O tempo de crise para José foi uma oportunidade para ele ser promovido. Amém? Mas nós precisamos entender uma coisa a respeito das bênçãos de Deus, a respeito das promoções de Deus. Quando Deus abençoa a vida do homem, quando Deus abre uma porta para o homem, não é tão somente para o proveito próprio deste homem, mas é para glorificar o nome do Senhor. Deus não tem intenção de nos enriquecer para nós termos dinheiro, para nós termos bens e nos desviar. Deus não tem essa intenção. Então é por isso que talvez nós não sejamos ricos. Porque se Deus desse muito dinheiro para muitas pessoas, elas esqueceriam de Deus. Não precisariam mais de Deus, porque elas já tinham bens e dinheiro. Então Deus, Ele não nos abençoa, Ele não abre portas para o nosso próprio proveito, mas Deus abençoa o homem, é para, através da prosperidade deste homem, é para através da sabedoria, do conhecimento, da inteligência desse homem, Deus possa ser glorificado através dele. Foi para isso que Deus levou José para o Egito e Deus fez José primeiro-ministro do Egito. Sabe qual foi o motivo de José ter ido para o Egito? Sabe qual foi o motivo de José ter se tornado governador do Egito? Salvar vidas. Salvar vidas. Gênesis 45:6. José foi bem claro com os seus irmãos.
Quando ele se revelou e ele falou, ele os perdoou e ele falou o motivo pelo qual Deus o levou para lá. Ele disse: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Senhor, me abençoa. Senhor, abre portas. Senhor, me prospera. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Mas o Senhor conhece o coração. Se eu te der, tu vai te desviar. Se eu te der, tu vai curtir a vida, tu não vai para a igreja. Então é melhor que tu não tenha e esteja na minha presença, do que tu tenhas muito e saia da minha presença. Tudo é para a glória de Deus. Nós precisamos entender uma coisa: que Deus está implantando o seu reino, e nós fazemos parte do reino de Deus. Se Ele colocar prosperidade nas nossas mãos, é para a glória dEle, não para a nossa. Ele não tornou José governador simplesmente para José ganhar um status, ter nome, não. Foi para salvar o povo dele, para que através de José o povo de Israel fosse salvo. Então, quando foi que Deus levantou José? Num tempo de crise. Foi no tempo de crise que José foi levantado, foi promovido. O que José enfrentou? José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi injuriado na casa de Potifar, ele foi mandado para a cadeia injustamente. José foi um jovem, foi um homem que sofreu. Mas saiba de uma coisa: o que José enfrentou não foi perigo, o que José enfrentou não foi fome, não era dor, não era humilhação, era a mão de Deus, era a oportunidade de Deus para mudar a vida dele e mudar a vida do seu povo. Amém? O que você está passando hoje, meu querido, não olhe como perigo, não olhe como uma humilhação. Pode ser a mão de Deus te empurrando, pode ser a grande oportunidade que Deus está te dando para você mudar de vida. Amém? Então nós precisamos olhar a crise sob a perspectiva de Deus. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Quando nós estudamos a história de Moisés, lá na abertura do mar, interessante que José, ele foi enviado para o Egito, para quê? Para salvar vidas. Moisés foi enviado para o Egito para quê? Para libertar vidas. Esse é o plano de Deus. E quando Moisés libertou este povo, e que eles estavam caminhando rumo à terra prometida, veio uma grande perseguição do exército de Faraó. E na iminência de morte, de perigo, Deus abriu o mar vermelho em face à morte. Eles conheceram o poder de Deus. Quando foi que eles viram o poder de Deus, o milagre? Quando foi que eles viram a mão de Deus se manifestar em Israel? Foi no momento de crise. Foi no momento de maior perigo. Porque no momento da crise, é no momento do perigo, que Deus ele vai se manifestar para fazer algo em nós e para nós. Amém? O homem, ele vive uma realidade que ele não conhece. Nós vivemos uma realidade que nós não conhecemos. Uma realidade que em determinados momentos nós não vemos. Eu estou falando de mundo espiritual. E o mundo espiritual vai se revelar. É no momento de grande necessidade. Eles estavam cercados. De um lado, montanhas, de outro lado, montanhas. Atrás deles vinha o exército de Faraó. E na frente deles estava o mar. Não tinha saída. Eles estavam cercados. Eles não viam saída.
Porém, a saída estava lá, na frente deles, porém eles ainda não viam. Você está passando por crise? Você está passando por necessidade? Você está passando por dificuldade? Pastor, não vejo saída. Não tem saída, tem sim, ela está aí, só que você ainda não está vendo. Mas quando Deus se manifestar, você verá. Amém? Quantos creem? Porque esse é o nosso Deus, é assim que Deus trabalha. Então nós vivemos uma realidade que nós não conhecemos. E diante do perigo, o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Subir as montanhas? Voltar e nos encontrarmos com os egípcios? Não, Moisés. Eu estou mandando vocês marcharem em direção ao mar. Mas como, Senhor? Não estou entendendo. Como que nós vamos marchar em direção ao mar? Aí Deus responde para Moisés: Moisés, tão somente crê e me obedece. Tão somente crê e me obedece. Aí Deus diz para ele: levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Aplauda o Senhor. Mas, Senhor, isso é loucura, isso é impossível. Eu sei, Moisés, eu sei que isso é loucura para ti, mas para mim não existem impossíveis. Não existem impossíveis para Deus. Em meio a uma grande crise, em meio a um grande perigo, eles conheceram o poder de Deus. Os olhos deles se abriram, eles viram a saída, porque o mar se abriu na frente deles. O mar se abriu. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo hebreu é o mesmo Deus que nós temos hoje. O mesmo Deus que libertou Israel do Egito é o mesmo Deus que nos libertou das trevas. Só que nós levamos uma vantagem com relação a eles. Eles só tinham uma promessa. E hoje a promessa está viva: Jesus. Eles só ouviam a respeito da promessa. Hoje a promessa habita em nós, está dentro de nós. Aleluia! Eles não viam saída, mas a saída estava lá. Deus tem todas as saídas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu querido, Deus tem todas as saídas. Não te preocupa. Teu filho está nas drogas, Deus tem a saída. Teu casamento está em crise, você não vê saída, ela está lá. Deus tem as saídas. Você está desempregado, não vejo saída desta crise, a saída está lá. Amém? Deus sempre faz o contrário da lógica humana. A nossa vida anda na contramão da lógica humana. Deus mandou corvos e uma viúva sustentar um profeta, quando a lógica seria uma pessoa provida de bens materiais sustentar o profeta de Deus. Mas não, Deus sustentou Elias através de corvos e através de uma viúva. A viúva que precisava de ajuda, de ser atendida, mas Deus usou aquela viúva para sustentar o seu profeta, porque à medida que ela sustentava o seu profeta, ela era sustentada por Deus. À medida que ela honrava o homem de Deus, Deus a honrava e abençoava. Deus faz coisas, meus irmãos, que ninguém imagina. Deus usou Davi, um garoto,
para derrubar Golias, quando a lógica seria um exército de Saul, bem treinado, venceu o gigante. Mas aquele exército preparado, bem treinado, estava tremendo há 40 dias, com medo de enfrentar o gigante. E Deus então levanta Davi. Deus prepara o cenário para engrandecer, para exaltar aqueles que Ele escolhe. Olha o cenário pronto lá, preparado. Guerra. Davi não era guerreiro, ao contrário dos seus irmãos, e ao contrário do rei Saul. Davi não era guerreiro, mas Deus preparou o cenário, levou Davi no campo de batalha. Ali foi a grande oportunidade de Deus fazer com que Davi saísse do anonimato. Você está no anonimato? Ninguém me vê? Ninguém sabe o meu nome? Ninguém me conhece? Mas Deus te conhece. Deus te conhece. Amém? Até então ninguém conhecia Davi. E Deus preparou o cenário para que ele saísse do anonimato. E não só sair do anonimato, mas se tornar rei de Israel. Meus irmãos, uma pessoa, ela não enxerga somente com os olhos. Porque se ela for enxergar somente com os olhos, ela perderá muitas batalhas. Porque Davi olha para aquele gigante, olha para ele. Eu não tenho chance. O cara tem 3 metros. Eu não tenho chance. Se Davi olha para o exército de Saul, olha o tamanho dos soldados. Eles não estão enfrentando o cara, eu vou enfrentar? Não tenho chance. Só que Davi não olhou para Golias. Davi não olhou para aquela crise somente com os seus olhos. Ele olhou também pela crença. Ele olhou também pela fé em Deus. E aí ele disse então, ele viu que ele tinha possibilidade de vencer. O poder do homem está em Deus, certamente. Mas o poder do homem também está aqui, na mente. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. A nossa mente é o sinal da encarnação do divino com o humano, trabalhando em conjunto. Isso é fé. O divino com o humano trabalhando em conjunto. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala e coloca Deus na causa, você transforma numa crença e você transforma numa possibilidade. Eu vou repetir. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala e aquilo que você coloca Deus na causa, você transforma isso numa crença, através da fé. E isso pode se tornar uma possibilidade. Davi disse, ei, para aí. Eu posso vencer gigantes. Eu posso vencer gigantes. Diga, eu posso vencer gigantes. Eu posso vencer a crise. Eu posso vencer uma dificuldade. Mas sabe por quê? Porque desde cedo ele foi treinado por Deus para isso. Desde cedo Davi foi treinado por Deus para vencer gigante. Venceu o leão, venceu o urso. Agora chegou o homem, um gigante. Moleza. Eu já fui provado lá no passado, lá no deserto Deus me provou. Deus mandou um leão para abocanhar uma ovelha e eu tive que pegar na juba dele, eu tive que lutar com ele e venci. Depois Deus me colocou numa outra prova. Deus mandou um urso gigante, 2 vezes maior que eu, e eu enfrentei. Eu botei o urso para correr. Agora, quem é esse gigante? Quem é esse Golias? Deus já me fez passar por provas.
para eu vencer gigantes. Quando você passa por provas, quando você está na prova, é Deus te treinando para você vencer um gigante lá no futuro. Amém? Isso faz parte do treinamento de Deus. Davi foi treinado para vencer gigante. Então ele disse: eu posso vencer. Aí ele falou para o filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O que Davi fez, meus irmãos, para vencer a crise dele? O que foi que Davi fez para vencer o desafio dele? É aquilo que todos nós temos que fazer: colocar Deus na causa. Colocar Deus na causa. Ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Não é a minha força, mas a força dele. Aleluia. Coloca Deus na tua causa. Coloca Deus na tua família, no teu casamento, no teu emprego, nos teus negócios, na tua crise. Coloca Deus no centro, porque Ele vai lutar contigo. Você não vai lutar só. Ele vai estar contigo. E Deus conosco, nós somos maioria. Aleluia. Nós somos maioria. Deus preparou apenas 300 homens para Gideão vencer o exército forte e poderoso dos midianitas. Deus não precisa de muitos. Deus não precisa de muitos, porque Ele mesmo é que vence as batalhas. Isso é inconcebível numa mente humana, isso não tem lógica. Como é que 300 homens vai vencer um exército de 12, 3 mil? Não tem lógica. Pois é, não tem lógica, é fé. Não é lógica, é fé, é poder de Deus. É Deus que faz isso. A pequena oportunidade, aquela pequena quantidade, foi a oportunidade camuflada de Gideão ser conhecido na história. Naqueles 300 estava a oportunidade camuflada. Gideão não via, mas Deus via. É aqui, Gideão, que está a tua vitória e a tua oportunidade. A quantidade é pequena também? Ah, pastor, eu ganho pouco, meu salário é pequeno. Ah, o meu casamento está passando por crise, eu estou desempregado, estou enfrentando circunstâncias difíceis. Coloca Deus na causa. Coloca Deus na causa. Que o pequeno com Deus se torna grande. O pouco com Deus se torna muito. Amém? Coloca Deus no teu negócio. Coloca Ele na tua causa, que Ele vai na tua frente dando vitória. Aleluia. Deus é perito em transformar maldição em bênção. Deus é perito para transformar dificuldade em probabilidade de vitórias. Deus altera o curso normal das coisas, meus irmãos. Vamos agora ao texto em questão. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo do 24, que vai até o capítulo 7, versículo 20. O contexto aqui é o seguinte: eram os dias do profeta Eliseu, e uma grande crise estava assolando a cidade de Samaria. E para piorar a situação, o exército dos sírios cercou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía, a situação era desesperadora. O rei da Síria cercou toda a cidade, impedindo a entrada de água,
a entrada e saída de transportes, de alimentos, levando a cidade à falência, elevando consideravelmente a inflação, ao ponto das pessoas praticarem a antropofagia. Sabe o que é a antropofagia? Comer carne humana. Mãe comer a carne do filho. Vamos lá então ao texto. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria. E houve fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. Você acha que nós estamos em crise? Crise estavam eles. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor, socorro, me acode. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Da eira eu darei uva para vocês, eu darei trigo para vocês. Não tem trigo, não tem uva. Na eira, no lagar, não tinha nada. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse, tinha outra mulher ao lado dela: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho, e o comemos. Cozinharam o menino e comeram. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos. E escondeu o seu filho. A outra não foi boba, escondeu o filho, e acabaram comendo o filho de um. Era esta a situação do povo de Israel. E Eliseu, o profeta, ao saber pelo mensageiro do rei, porque o rei havia colocado a culpa no profeta Eliseu, sempre assim. Está havendo crise na nação, a culpa é do profeta. Está havendo problema na igreja, a culpa é do pastor. Eu estou com problema na minha família, a culpa é do pastor. E aí então o rei apontou a culpa para essa crise, não no pecado deles, mas a culpa no profeta. E ele mandou então alguém ir até a casa do profeta para matá-lo, para matar o profeta Eliseu. E ao saber a respeito disso, Eliseu ele fez o seguinte: ele profetizou o dia e a hora para terminar a crise. Tem coisas que está nas mãos de Deus, mas tem coisas também que estão nas nossas mãos. Tem coisa que depende de Deus, mas também tem coisas que dependem de nós. E aí o que acontece? Ele profetizou, ele disse: e assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Ele profetizou o fim da crise, que seria no dia seguinte. Preste atenção. A cidade está cercada, ninguém sai nem entra. Fora dos muros da cidade há um exército poderoso que sitiou a cidade. A cidade está cercada por carros cavaleiros, homens armados até o dente, para entrar, invadir, destruir, saquear a cidade e matar o povo. A cidade está em crise por conta disto. E o profeta vem dizer que amanhã não vai mais ter crise. Como é que nós vamos destruir esse exército se nós estamos falidos? Como é que os sírios irão embora?
Como é que nós vamos sobreviver a isso? Era um perigo ou era uma oportunidade? Mas deixa eu te falar algo. Muito cuidado com o que você fala. Principalmente em tempos de crise. Não murmure. Principalmente em tempos de crise, se você não tiver uma coisa boa para falar, não fale nada. Porque aquilo que você falar pode ser a sua condenação. Foi o que aconteceu com o capitão do exército do rei. Olha o que ele disse no capítulo 7, versículo 2. Eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? O capitão disse, isso é impossível. Essas palavras saíram da boca de um homem que era um líder, que era para trazer esperança para o povo, que era para de alguma forma solucionar o problema da crise, e ele disse, nós estamos ferrados, não tem jeito, Deus não tem poder para fazer isso. Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. Para este capitão, Deus não tinha poder de mudar o curso da história. Para o incrédulo, é sempre difícil crer numa intervenção divina. Ele sempre vai murmurar. O incrédulo, ele sempre vai colocar defeitos. Ele nunca pensa positivo. Ele é negativista. E este homem era o incrédulo. E o incrédulo, ele não crê na intervenção de Deus, porque a crença dele é baseada na razão. A crença dele é baseada no cientificismo, naquilo que a razão diz, naquilo que a ciência comprova, nas coisas naturais. É baseada no silogismo, é aquilo que é lógica. O silogismo é aquilo que é lógica. Isso não tem lógica. Não tem lógica essa crise acabar. Amanhã, isso é loucura. Não tem lógica. E muitos estão dizendo, não tem lógica Deus mudar a tua situação. Não tem como Deus mudar o meu casamento. Não tem como Deus libertar o meu filho. Não tem como Deus trazer minha esposa de volta, trazer meu marido de volta. Não tem como, porque é lógica, pois é. Mas o reino de Deus não trabalha com lógica, trabalha com fé. Amém? Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer. Nunca duvide da procedência do milagre, somente aceite. Milagre não é para ser discutido, é para ser aceito. Amém? Sabe por quê? Porque a terra pode estar em crise, mas o céu nunca estará. E a nossa pátria não é na terra, é no céu. Na nossa pátria não tem crise. O nosso Deus é o dono do mundo, é o dono do ouro e da prata. A terra pode estar em crise, as nações podem estar em crise, mas o céu não está em crise. Então, o profeta falou o seguinte para o capitão: pois bem, você não crê? Também você não vai desfrutar do milagre. Você não crê, porém você também não irá desfrutar do milagre. E no meio dessa história, meus irmãos, surgem 4 personagens improváveis. 4 leprosos que irão transformar esse quadro. Porque Deus faz coisas que ninguém imagina, indo contra a lógica humana. As lições que esses leprosos nos dão em tempo de crise aumentam nossa fé e nos leva a tomarmos uma posição de fé. Estou falando do versículo 3 do capítulo 7.
Esses leprosos podem nos dar algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo com esses 4 leprosos é que eu sou responsável para fazer transformações na minha vida. Eu sou responsável para fazer transformações na minha vida. Eu aprendo que a fé exige de nós uma saída do comodismo. O texto diz que eles estavam sentados à entrada da cidade. O leproso é aquele que vive isolado. Ele não pode ter contato com as outras pessoas para não contaminá-las. Então ele é expulso da sociedade. A cidade estava fechada e eles estavam do lado de fora da cidade. Porém, como eles eram leprosos, os sírios não mexiam com eles, deixavam eles lá quietos. O texto fala no versículo 3: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome lá na cidade, nós vamos morrer de qualquer jeito, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. É aquela história: se ficar, o bicho pega, se correr, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Ok, mas se unir e se levantar, Deus vai fazer algo. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Nós já estamos mortos mesmo. Nós somos leprosos, estamos mortos. Se nós formos entrar na cidade atrás de comida, nós vamos morrer, porque lá também não tem. Se nós ficarmos parados aqui, nós vamos morrer. Nós podemos entrar no arraial dos sírios, invadir o arraial dos sírios. Se nós vivermos é lucro. Nós temos 2 possibilidades: ou de continuarmos vivos, ou de morrermos. Então, o texto ele nos mostra que esses homens estavam com fome, mas estavam tranquilos, acomodados na porta da cidade. E a fé, ela exige de nós uma saída do nosso comodismo. A tendência da vida humana é a acomodação. Eles estavam acomodados a coisas repulsivas. Eles estavam acomodados à doença. Eles se acostumaram com a doença. Eles se acostumaram com o trapo. Eles se acostumaram com o mau cheiro da roupa deles, da podridão da ferida deles. Eles estavam no comodismo. E muitas pessoas também estão assim. Estão acomodadas, estão vivendo o comodismo no pecado. Acomodados a situações vexatórias, desagradáveis, sem expressar nenhuma atitude para mudar. São também semelhantes a esses leprosos. Mas saiba de uma coisa, meus queridos. Amém? Ele disse: se continuarmos acomodados nessa situação, iremos morrer. O comodismo mata. O comodismo mata o casamento. O comodismo mata a vida espiritual. O comodismo mata o ministério. O comodismo mata os sonhos, mata os projetos. Quantos estão acomodados há anos sem estudar? Está morrendo, intelectualmente você está morrendo. Você precisa despertar, você precisa estudar. Não morra pelo comodismo. Faça alguma coisa.
E a fé nos exige a nos levantarmos, a sairmos do nosso comodismo. Está acomodado no casamento, a mesma coisa, as mesmas histórias se repetem. Não sai com a família, não sai com a esposa. Ela já não te aguenta mais. Ele já não te aguenta mais. Faz alguma coisa. Salva teu casamento. Porque o comodismo mata. Amém? O comodismo mata. Faz alguma coisa diferente. Então eles decidiram, eles tomaram uma decisão e eles decidiram sair da sua zona de conforto. Estavam confortáveis, embora leprosos, estavam confortáveis lá, porque o homem, ele se adapta a qualquer situação. Ele vai se adaptando àquela situação e ele vai ficando lá. Então eles estavam lá, já acostumados com aquela situação, mas de repente, eles resolveram mudar. Eles decidiram sair da zona de conforto, renunciaram seu estilo de vida. Talvez seja isso que você precise fazer. Renunciar seu estilo de vida. Fazer algo diferente. Ir atrás dos seus sonhos. Nunca é tarde para sonhar e realizar os seus sonhos. Mas pastor, estamos em tempo de crise, para os leprosos também. José também estava em tempo de crise. Estava na cadeia. Davi também estava em tempo de crise. Estava em guerra. Gideão também estava em tempo de crise. Estava em guerra. Então faça alguma coisa. Você é responsável por mudar a sua situação, amém? Amém, jovens? Então a primeira coisa que nós aprendemos com esses leprosos é que a fé exige de nós um comodismo. É sairmos do comodismo. E eles saíram. A segunda coisa que eu aprendo aqui na história desses leprosos com a fé é que a fé nos leva a correr riscos. A fé nos leva a correr riscos. Eles disseram: se morrermos, não vai fazer diferença nenhuma, nós já estamos mortos mesmo, mas vamos tentar. Vamos pelo menos tentar. Tem gente que nem tentar consegue, já se entregou de vez. Tente, meu querido, tente fazer algo diferente. Tente sair desse comodismo, tente sair dessa crise. Mesmo indo ao encontro de comida, eles podiam morrer. Eles consideraram um perigo, mas havia também uma oportunidade. Vai que no meio dessa caminhada acontece alguma coisa. E aconteceu. A fé, ela nos leva a correr risco. De quem é que você lembra? Eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morrerei. Mas se ele estender o cetro, eu estarei livre, eu e o meu povo. Foi o que disse. Porque a fé, ela nos leva a corrermos riscos. Sabe o que a fé, ela faz conosco? Ela nos cega do medo. Acaba o medo, acaba o medo. Eles estão indo em direção ao exército do inimigo. E outra, eles são leprosos, eles vão morrer antes de chegarem lá. Só que há um detalhe importante que nós devemos saber: que a fé é poder. 33, falando a respeito da fé, diz que a fé nos faz tirar força da fraqueza e pôr em fuga os exércitos dos estranhos. A fé, ela nos faz tirar força da fraqueza e pôr em fuga os exércitos dos estranhos. Sabe o que acontece? Quando eles levantam e vão em direção ao arraial dos sírios, Deus forma um exército poderoso.
Sabe com quantos combatentes? Com 4 leprosos. Quando eles foram, o exército sírio ouviu sons, como de carros, de cavalo, de um grande exército poderoso, e eles temeram e tremeram, eles se levantaram, saíram em disparada, abandonando tudo, deixaram tudo para trás, eles fugiram desesperadamente, porque eles pensavam que o exército forte e poderoso estava vindo para guerrear contra eles, mas não era um exército forte e poderoso, eram apenas 4 leprosos que estavam indo para mudar as suas vidas. Aleluia! 4 leprosos. Quando eles resolveram sair do comodismo, Deus operou um milagre através da vida deles. Deus fez o inimigo ouvir aquilo que não estava acontecendo. E aí o que acontece? Eles entraram no arraial, pegaram comida, saciaram a sua fome. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas improváveis para realizar causas impossíveis. Ah, pastor, mas eu não sou a pessoa escolhida para isso. Ah, pastor, eu não tenho condição para isso, glória a Deus. Porque para Deus você é uma pessoa improvável para fazer algo impossível. Foi o que Jesus fez com aqueles 12 discípulos. Eram homens improváveis, não tinham cultura, eram iletrados, não tinham sabedoria, para fazer uma obra quase que impossível, ganhar o mundo para Deus. E nós estamos aqui também por conta desses homens improváveis que fizeram coisas impossíveis. Você pode se considerar uma pessoa improvável para fazer uma causa impossível. Você está no lugar certo, porque Deus usa esse tipo de gente, amém? A crise para esses leprosos transformou-se numa oportunidade para saciar a fome deles e botar o inimigo para correr. É possível você botar o inimigo para correr do seu casamento, da sua casa, da sua família. É preciso fazer algo e colocar Deus no negócio. Amém? E aí o que acontece? A profecia do profeta Eliseu se cumpriu. Capítulo 10. Aliás, não é o capítulo 10. Acho que é o 7 mesmo. Então saiu o povo, é o 10:16, hein? É o 7:16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta. Algo impossível aconteceu. No dia seguinte, o exército dos sírios foi derrotado por 4 leprosos. Ninguém imaginaria isso acontecer, mas aconteceu. O capitão, homem influente, que tinha uma alta posição diante do povo, duvidou e questionou a palavra do profeta, levando o profeta e levando também Deus ao descrédito do povo. O que aconteceu com ele? Versículo 19 e 20. E aquele capitão respondera a um homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Sabe o que acontece? É lá no versículo 11. Deixa eu encontrar aqui o versículo. Sabe o que aconteceu com este capitão? 7:17. Isso. E pusera o rei à porta o capitão,
em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Sabe o que aconteceu com o capitão? Ele morreu pela boca. Ele morreu por conta de pecados da língua. Porque ele colocou à prova a palavra de Deus e a palavra do profeta. Ele levou o povo a não crer no profeta, nem na palavra do profeta e nem na palavra de Deus. Muito cuidado com o que você fala, principalmente em tempo de crise, porque a sua fala pode lhe levar a grande vitória ou pode levar à morte. Tem muita gente morrendo por conta do pecado da língua, assim como este homem morreu. Meus irmãos, para que algo significativo aconteça na terra, o céu tem que descer. O milagre de Deus tem que descer. Do Senhor falou para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus, ele desce. Quando o milagre de Deus, ele desce, o quadro muda, é transformado. Deixe o céu descer na sua vida. Deixe o céu descer na sua família, no seu casamento, na sua empresa, no seu negócio. O tamanho da impossibilidade do homem não diminui o tamanho de Deus. Ah, para mim é impossível, para você é, mas para Deus não. Ele pode. Quando o impossível para você não acontece, para Deus acontece. E quando o difícil para você se torna impossível, é aí que Deus começa a agir. Sabe por quê? Porque sai do controle humano. Deus assume a questão. É Deus quem vai entrar em ação. Ah, pastor, está difícil. Ora que melhora. Eu costumo dizer, quando está difícil, ora que melhora. Amém? Pastor, está impossível. Ok. Guarde-se e aguarde. Guarde o seu coração, guarde a sua boca, guarde os seus olhos e aguarde Deus agir. Porque Ele vai agir. Porque o impossível é apenas uma das especialidades de Deus. Deus é especialista em fazer coisas impossíveis. Por mais difícil que algo possa parecer, por mais difícil que esteja a situação, aprenda uma coisa: não desista antes de tentar. Porque se aqueles leprosos pensassem, nós não temos chance nenhuma, nem adianta ir que tu não vai ter chance nenhuma. Ah, mas deixa pelo menos eu tentar. Se eu morrer, morri. Tem pessoas que desistem sem tentar, sem lutar. Desistem facilmente das coisas. Nós temos um Deus que é poderoso, o Deus do impossível. Jeremias 32, 27 diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente impossível para mim? Amém?